E a primeira turma do Supremo condenou a 14 anos de prisão a cabeleireira Débora dos Santos, que manchou com batom uma estátua no 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux, que havia pedido vista, divergiu de Alexandre de Moraes e votou apenas pela condenação pelo crime de deterioração de patrimônio tombado e definiu a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, tempo inferior ao que Débora já ficou em prisão preventiva. Para Fux, o fato de Débora ter confessado a prática delituosa atenuaria a pena. Além disso, o ministro determinou que a agora condenada realizasse a limpeza da Estátua da Justiça, símbolo localizado em frente à sede do Supremo, como forma de reparação pelos danos causados. Os advogados de Débora elogiaram o voto do ministro e classificaram a decisão como um passo importante de correção de excessos e na busca pela proporcionalidade das penas. Embora o ministro Cristiano Zanin tenha acompanhado o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, no mérito da condenação, assim como Luiz Fux, o magistrado divergiu sobre a dosimetria, ou seja, sobre o tamanho da pena. Enquanto Moraes defendia a pena de 14 anos de reclusão, Zanin votou a favor de uma pena de 11 anos de prisão e pagamento de 20 dias multa. Última a votar, a ministra Carmen Lúcia seguiu Alexandre de Moraes e propôs pena de 14 anos de reclusão. Com o voto de Carmen Lúcia, o placar final foi de 3 votos pela pena de 14 anos, 1 pela pena de 10 e 1 pela pena de 1 ano e 6 meses. Bom, Alexandre, esse é o placar final, mesmo com todos aí os votos já apresentados nesse julgamento de plenário virtual. Esse julgamento só vai ser encerrado no dia 6 de maio, que é o prazo para o sistema eletrônico do Supremo encerrar esse caso. E aí só vai ter o resultado final a partir do dia 6 de maio. A questão que fica é se até lá há alguma esperança de que algum ministro possa reavaliar o seu voto, porque hoje o ministro Luiz Fux, que havia pedido vista, mais tempo para análise, retornou e deu seu voto de 1 ano e 6 meses de prisão para Débora. E aí ficaram 2 de 14, 1 de 11 anos, no caso do Zanin, e a Carmen Lúcia, que acabou se juntando ao ministro Moraes e também a Flávio Dino. Há alguma esperança, possibilidade de reavaliação desses votos, Alexandre? É uma esperança utópica, né? Imaginando que eles não conseguiriam dormir, ficariam pensando nas palavras de Fux, juiz de direito com experiência, né? Que até exagerou, né? Porque não causou dano algum para uma estátua de granito, que foi lavada em 15 minutos. Né? Mas seria interessante uma pena de a Débora ir lá, passar um shampoo e tal, limpar. O fato é que não aconteceu nada com quem pintou um aborto sanguíneo, vermelho, na estátua, né, de um grupo de abortistas, e não aconteceu nada. Mas aí é outra ideologia. Né? A gente está vendo pelo julgamento do Collor que não é apenas político, é ideológico também. Né? Vai pela ideologia da pessoa. Mas, enfim, talvez, né, envergonhados, porque isso é um símbolo de uma era do Supremo. Uma pessoa que escreveu, perdeu uma neta. O juiz, que depois virou presidente do Supremo, não teve vergonha de citar uma frase, para um transeunte em Nova York, que é usada por assaltantes, por bandidos. Ele não teve nenhum receio de usar a frase. Ela usou a frase do ministro Barroso. Escreveu lá com batom, foi lavado. Batom que chegou nos autos, dizia que era um instrumento explosivo, algo assim. Eu toquei fogo no batom para ver, na frente da câmera, não aconteceu nada. Né? Então, eu me envergonharia ouvindo as palavras de Fux. Ficaria vexado. Né? Puxa, eu estou louco. Querer 11 anos, ou 12, ou 14, ou 3. Né? Um e meio é exagero. Agora eu quero aproveitar também para agradecer a Ana, que trouxe a contribuição do Dallagnol, né? Das pessoas que foram envolvidas nas mesmas negociatas do Collor,
pelas quais o Collor foi condenado, 8 anos e alguma coisa, que passaram muito bem, porque são de outra ideologia, não tem problema. Eu fico imaginando, é utópico mesmo imaginar que não vão dormir por causa disso. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauty, hoje mais cedo a defesa da Débora dos Santos, logo depois da manifestação do voto do ministro Luiz Fux, eles declararam o seguinte, trago aqui um trecho do que disse a defesa da Débora em relação ao voto do Fux. Hoje, em dia histórico, o ministro Luiz Fux reduziu a pena de Débora Rodrigues. Essa decisão representa um passo importante na correção de excessos e na busca pela proporcionalidade das penas. Agora, aguardamos os votos dos demais ministros para consolidar esse precedente, fecho aspas para os advogados, e aí na sequência, agora há pouco, a ministra Carmen Lúcia finalizou o seu voto, completando então essa primeira turma do Supremo, né, com 5 votos formando maioria pela condenação da Débora dos Santos. Cauty. Boa noite Paula, boa noite Piotto, boa noite Ana, boa noite mestre Alexandre, boa noite ao nosso público. Pois é, Paula, o STF demonstra mais uma vez que não quer fazer justiça nesse país, quer vingança. Quer pegar um caso como a da cabeleireira Débora dos Santos e usá-la como exemplo, aplicando a mais alta pena possível, e a ministra Carmen Lúcia votou para isso, para dar um exemplo para quem quer que seja que no futuro ouse protestar contra eleições, contra o resultado eleitoral, ao qual não se conforma, que ouse relembrar uma frase declarada, uma frase infeliz, por sinal, uma frase pronunciada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, perdeu mané, não amola, e escrever isso numa estátua da justiça. Isso, para eles, foi considerado uma afronta pessoal, não tem nada a ver, o dano inexistente, né, o dano que não existe na estátua. E até o ministro Fux quis dar uma punição simbólica, ter que lavar a estátua. Já foi lavada a estátua há mais de 2 anos. Punição simbólica, até para demonstrar o quanto para eles pesou. Escrever no muro uma frase, de novo, uma frase extremamente infeliz, que ficará na história do Brasil como uma das piores frases pronunciadas por uma personalidade pública, e por isso esta mulher, segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo essa turma do STF, deverá ser punida da forma mais dura possível. Então, de novo, o STF não quer justiça, o STF quer vingança e demonstra uma certa desumanidade contra uma mulher que ficou 2 anos presa, longe dos seus filhos, que não tinha nenhum antecedente penal, que sequer deveria ter entrado em alguma delegacia no passado, que não apresentava nenhum perigo para a sociedade brasileira, enquanto poucos dias atrás, mesmo juízes, personalidades do judiciário, libertaram pessoas que tinham esquartejado, decapitado no Amazonas, se não me engano, porque não representavam um perigo para a sociedade. Ou seja, assassinos, traficantes, até corruptos como o Sérgio Cabral são libertados, enquanto quem escreveu com um batom numa estátua na frente do STF, pelo fato de ter escrito uma frase pronunciada por um ministro do STF, merece, segundo a ministra Carmen Lúcia, 14 anos de prisão. Ou seja, a Débora se tornou um símbolo de como a justiça brasileira está degenerando na crueldade. Mas digo mais, Paula, só para terminar, o que é mais cruel é que tudo isso foi decidido em um plenário virtual. No Brasil, o Brasil provavelmente é o único país do mundo onde uma Corte Suprema condena pessoas à prisão e essa perda da liberdade sequer é feita mostrando as caras. Os juízes não mostram as caras. Eles condenam a 14 anos de prisão uma mulher apertando um botão. Se isso não é desumanidade, eu não sei mais como definir.